Depois de fazer mais de 450 trilhas com o cachorro Paco, minha fofura, eu decidi criar o Avaliação Trilhas PET, que é um índice de dificuldade para que os tutores possam saber se a trilha é adequada ou não para o seu cachorrinho. Então fique conosco até o final para saber quais são os níveis de dificuldade, os critérios e o índice de exigência canina. No Brasil, tem uma normativa de trilhas para humanos elaborado pela ABNT, mas não temos para os cachorrinhos, por isso eu tomei a liberdade de criá-la com base na minha experiência como bombeira há 4 anos e experiências em mais de 3.000 trilhas pelo Brasil e pelo mundo há mais de 26 anos. O primeiro parâmetro é o nível de dificuldade, que para facilitar o entendimento, eu vou mostrar cada nível com uma trilha que o cachorro Paco e eu fizemos. Muito leve, ideal para cães de qualquer porte, condicionamento. A trilha é plana, com sombra predominante, terreno firme e sem obstáculos. Perfeita para filhotes, idosos, raças braquicefálicas ou cães em reabilitação. Uma ótima primeira experiência na natureza. Leve, adequada para cães saudáveis e razoavelmente ativos, pode apresentar pequenas variações de terreno, alguma exposição solar ou obstáculos simples. Recomenda-se levar água e fazer pausas regulares. A maioria dos cães adultos se sai bem nesse nível. Moderada, indicada para cães com preparo físico intermediário e hábito de caminhadas regulares. A trilha pode incluir subidas constantes, trechos de pedra ou raiz e exposição parcial ao sol. Exige atenção ao ritmo do animal e hidratação frequente, exige pausas. Difícil, recomendada apenas para cães bem condicionados, com experiência em trilhas e sem restrições de saúde. Espere subidas prolongadas, terreno técnico, obstáculos desafiadores que podem exigir ajuda para serem superados e possível exposição intensa ao sol. A avaliação veterinária prévia aconselhada exige pausas. Muito difícil, não recomendada. Trilha com grau máximo de exigência em todos os critérios, grandes desníveis, terreno extremo, sol intenso e obstáculos severos, como travessias de rios profundos ou escalonamento. Até hoje, eu não fiz nenhuma trilha de nível difícil com o Paco e nem vou fazer. O segundo parâmetro é o critério da avaliação da trilha. São 5 critérios, cada critério tem pontuação de 1 a 4. Para que você não perca nenhuma informação, os critérios vão aparecer na sua tela. Primeiro critério, inclinação desnível. Avalie o grau de subida e descida da trilha, considerando o esforço físico exigido do animal para vencer os desníveis do terreno. 1 ponto plano, 2 pontos subidas leves, 3 pontos subidas constantes, 4 pontos subidas íngremes e prolongadas. Segundo critério, terreno. Analisa a superfície pela qual o cachorro irá caminhar, como terra batida, pedras, areia ou raízes, e o impacto disso nas patas e nas articulações. 1 ponto, terra firme ou batida, 2 pontos, terra irregular, 3 pontos, pedra solta e ou raiz, 4 pontos, técnico ou escorregadio. Terceiro critério, exposição ao sol. Verifica o quanto da trilha está exposta à luz solar direta, fator essencial para prevenir superaquecimento e golpe de calor nos pets. 1 ponto, sombra predominante, 2 pontos, sombra parcial, 3 pontos, sol direto, 4 pontos, sol intenso e prolongado. Quarto critério, obstáculos naturais. Identifica a presença de pedras, troncos, travessias de água ou outros desafios que exigem agilidade e podem apresentar risco para o animal.
1 ponto nenhum, 2 pontos pequenos obstáculos, 3 pontos trechos que exigem atenção, 4 pontos travessia de rio, pedras grandes ou escalonamento. Quinto critério, resistência. Avalie o esforço contínuo exigido da trilha, considerando pausas possíveis e exigência cardiovascular. 1 ponto não exige pausas, exigência cardiovascular mínima. 2 pontos, pausas ocasionais, exigência cardiovascular baixa. 3 pontos, poucas pausas, exigência cardiovascular moderada. 4 pontos, pausas frequentes, exigência cardiovascular alta. Eu não levei em consideração a distância, porque a distância ela é relativa. Uma trilha de 2 km, ela pode ser moderada, se, por exemplo, ela tiver subida muito íngreme e obstáculos como pedras e raízes. Já uma trilha de 8 km, totalmente plana, sem obstáculos e com sombras, pode ser considerada de nível leve. O terceiro parâmetro é o índice de exigência canina, indica o nível de dificuldade da trilha através da soma da pontuação dos critérios. Segue a tabela. Muito leve, 5 pontos, uma patinha. A maioria dos cães saudáveis pode realizar. Leve, de 5 a 9 pontos, 2 patinhas, indicado para cães ativos. Moderado, de 10 a 14 pontos, indicado para cães com preparo intermediário. Muito difícil, 20 pontos, 5 patinhas, não indicado para cachorros. E quando começar a fazer trilha com seu cachorro? E se você faz trilha com seu cachorro, será que ele gosta? Agora na tela vão aparecer 7 perguntas e você responde apenas sim ou não. Seu cachorro já fez trilhas com bastante inclinação, com subidas e descidas? Seu cachorro gosta de atravessar córregos e rios? Seu cachorro consegue caminhar mais de 2 km e de volta sem sinais de cansaço? Seu cachorro está acostumado com terreno irregular? Seu cachorro já fez trilha sob sol direto? Você conhece os sinais de cansaço do seu cachorro? Seu cachorro obedece a comandos em ambiente aberto? Se você respondeu mais não, então você deve procurar fazer trilhas de nível de dificuldade muito leve. Essa orientação também serve para quem já faz trilha com o cachorrinho e também respondeu mais não. Por isso que eu escrevi um livro, Como Fazer Trilha com Cachorro, com mais de 50 dicas do antes, durante e o pós-trilha. O link na descrição. Se você quer começar no mundo das trilhas, eu vou dar 3 orientações. A primeira é fazer uma avaliação física do seu cachorro com o médico veterinário. Como o Paco faz trilhas constantemente, eu faço um check-up anual nele. Tem vídeo aqui no canal que mostra quais são os exames que fazem parte desse check-up, o link na descrição. O segundo é observar o comportamento do seu cachorro em casa e fora de casa, na rua, nos passeios diários. E também saber sobre a raça dele, se o seu cachorro tem raça. Por exemplo, o Paco é da raça Labrador, é uma raça que tem muita energia para gastar, não para quieto. Mas temos raças como os braquicéfalos, como os pugs e os bulldogs, por exemplo, que podem apresentar dificuldades respiratórias e cansam com mais facilidade. Então, adequar as trilhas à raça do seu cachorro. E o terceiro, sempre levar nas trilhas água, pote de água, petiscos, protetor solar PET e o kit de primeiros socorros. Eu já tive que usar o kit de primeiros socorros no Morro do Garrafão e quando o Paco perdeu uma unha inteira depois que ele terminou a trilha. Os vídeos estão aqui no nosso canal, o link na descrição. Nós temos um livro com todos os itens do kit de primeiros socorros do cachorro Paco, o link na descrição. A partir de agora, todos os vídeos de trilhas do cachorro Paco vão ter a classificação da avaliação trilha PET, para que você possa saber qual o nível de dificuldade da trilha e se o seu cachorro vai conseguir fazê-la, porque nem toda trilha é uma trilha adequada para o cachorro. A avaliação trilha PET classifica a trilha, mas é você que conhece o seu cachorro e vai saber se ele vai conseguir fazer ou não a trilha. Deixe o seu like se você gostou de saber que tem uma avaliação de trilhas para os cachorros. Escreva nos comentários se o seu cachorro faz trilha.
E se você ainda não é inscrito no nosso canal, então se inscreva, ative o sininho das notificações para ser avisado de quando os novos vídeos forem ao ar. O Cachorro Paco e eu agradecemos você por ter ficado conosco até o final do vídeo e segue a nossa sugestão de vídeo para você assistir agora.